Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é o dia de aniversário da independência do Brasil. Há exatamente 198 anos, Dom Pedro I lançava o grito do Ipiranga. Essa independência foi a única independência na América Latina sem uma gota de sangue. Foi uma independência formal, sem luta, sem revolução, sem nada. Por quê? Porque Dom João VI saiu do Brasil de volta para Portugal, deixando aqui os 15 mil cortesãos que vieram com ele nas naus em 1808 e levando todo o dinheiro do Banco do Brasil. Então não restou a Dom Pedro I nenhuma alternativa a não ser declarar a independência para poder se endividar, para tomar empréstimos em bancos estrangeiros, para manter a máquina estatal deixada por Dom João VI e tocar para frente o império agora. Então nós já nascemos devendo e já nascemos com uma pleia de quase 20 mil cortesãos para serem sustentados pelo Estado. Que independência é esta? Mas temos que festejá-la de qualquer maneira, porque de lá até aqui nós terminamos andando, meio de lado às vezes, mas andando. No século XIX, depois da independência, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, em termos de PIB, essas coisas, né? Dom Pedro I implementou uma gestão dita inovadora, porém, durante todo esse tempo, tanto com Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, o que predominava eram as classes escravagistas, eram os plantadores de café, de açúcar, usina de açúcar, cana-de-açúcar, algodão, de pecuária, que tinham como seus ativos principais os escravos. Então essas corporações é que faziam pressão sobre a corte e que sempre conseguiam o que queriam. Tanto que Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, foi um grande industrial, iniciou a construção de ferrovias no Brasil, e tinha um estaleiro que fabricava navios a vapor, fez uma linha de navegação na Amazônia. Era anti-escravagista. E quando ele fez uma fazenda de café em Sorocaba, sem utilizar nenhum escravo, na base da meia, né? Então, a parceria, quem fazia a colheita ganhava metade. Isso enfureceu os escravagistas. E Dom Pedro II saiu de cena
para não assinar a lei de abolição da escravatura em 1888, que foi o último país do mundo a fazer isso. A princesa Isabel é que assinou. Tal era o domínio que tinha sobre ele os escravagistas. E aí essa força se manteve, mesmo depois da abolição da escravatura, que na realidade significou uma libertação muito parecida com a dos Estados Unidos. Largaram milhares de negros de escravos ao Deus dará, né, sem nenhum pedaço de terra, sem nada. Então, foi uma injustiça brutal, né? Os caras deixaram de... Eles tinham pelo menos comida, né? Trabalhavam para morada e comida. Depois eles ficaram sem morada, sem comida, sem trabalho. Então foi uma punição. Mas o Barão de Mauá foi defenestrado pelo Império Brasileiro, pela pressão dos escravagistas, ao Brasil, através de Dom Pedro II, negar o aval aos bancos ingleses que iriam financiar as ferrovias que já tinham sido iniciadas pelo Barão de Mauá. O Barão de Mauá terminou indo à falência, que era o que os escravagistas queriam. E o Brasil deixou de dar um grande salto industrial no final do século XIX. Veio a proclamação da República em 1989, que foi uma simples formalidade, porque Dom Pedro tinha ido embora, e fazendo trapalhadas. Existe um livro escrito pelo senador Eduardo Prado, em 1893, parece, chamado A Ilusão Americana, que conta as palhaçadas que foram feitas pelos militares que assumiram a República. Uma total falta de grandeza, de conhecimento, uma verdadeira macaquice, tanto é que o próprio Eduardo Prado acusa isso, que o nome República dos Estados Unidos do Brasil é absolutamente cópia, né, dos Estados Unidos, sem ter nada de Estados Unidos do Brasil, né? Era um arremedo. E assim nós estamos entramos no século XX, e sempre com as corporações. Nesse meio tempo se fortaleceram enormemente as corporações de servidores públicos, aqueles 15 mil que chegaram lá atrás, com Dom João VI, hoje viraram mais de 1 milhão. E todos recebem a aposentadoria da União, sem nunca terem contribuído com nada. Então essa independência que a gente festeja, ela é formal. Ela é formal, mas ela não revela uma independência de verdade. Nós só teremos independência de verdade o dia que nós conseguirmos construir uma nova Constituição que elimine essa injustiça social de formar cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Essa história de dizer que todos são iguais é lorota. Tem uns que são bem mais iguais que os outros, que são os nababescos salários dos funcionários públicos em todas as esferas, judiciário, legislativo, executivo, municipal e estadual. E claro que existem uma camada bem grande de funcionários públicos, principalmente municipais, que ganham pouco também, não é assim. Então, não, é mais no executivo, mais na área federal. Então, esse dia, 7 de setembro de 2020, deveria ser o dia de lançamento de um
de uma nova independência. Vamos programar para que nós possamos dizer-nos independentes de verdade em 2022, quando se completarão 200 anos da independência. Essa é a minha proposta, que até lá se consiga, ou consigamos, fazer as reformas que precisam ser feitas para o Brasil sair do buraco e conseguir voar, e deixar de ser só empreender voos de galinha. Temos que fazer a reforma administrativa, temos que fazer a reforma tributária, temos que privatizar tudo que é empresa estatal que não seja saúde, segurança e educação. Esses serviços essenciais, em alguns casos até, né, pode-se considerar um controle estatal, pelo menos, mas não dá para criar empresa que não tem dono. Ela nunca dá lucro. Apesar que agora, nesse governo, parece que estão dando bastante lucro. Uma questão de gestão sem roubar já melhora. Então, o nosso grande desafio é esse: declarar uma independência de verdade em 2022, é o que eu lanço hoje. Vamos fazer de tudo para até 7 de setembro de 2022 serem feitas todas as reformas, privatizadas todas essas elefantes brancos aí, tipo Petrobras, que tem 315 mil colaboradores, tem mais, 1,5 vezes mais do que a soma das 3 maiores petroleiras do mundo. O Petrobras emprega 315 mil e as 3 somadas empregam 230 mil. É um escândalo. Isso tem que terminar. Aí nós vamos andar para frente. Então, 2022, 7 de setembro de 2022, vamos declarar a verdadeira independência do Brasil. Até lá!